Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meus amigos, agora eu estou aqui com o After aberto e vamos começar a criar nossa composição para a gente começar a fazer nossa animação, nossa vinheta de abertura. Existem 3 maneiras de a gente começar uma nova composição aqui e eu vou te mostrar as 3. A primeira delas é nesse botão aqui, se você clicar em New Composition, aqui vai criar uma nova composição. Você pode vir aqui também em cima, em Composition, aqui no menu superior e vir nessa opção New Composition. Ou você pode vir também nesse carinha aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado esquerdo. Se você clicar aqui, ele vai trazer a caixa de nova composição, beleza? Eu vou usar aqui a do meio mesmo, vou dar um clique aqui. E aqui ele trouxe os parâmetros que você quer montar essa composição. Qual o formato que você quer montar essa composição? Eu, por padrão, estou trabalhando em 1920 por 1080, que é um padrão do Full HD, que serve aqui para YouTube. Mas, por exemplo, se você estivesse fazendo um Stories, seria aqui que você ia mudar o formato para fazer uma versão de Stories ou de Feed. E aqui também tem alguns presets. Se você clicar nessa setinha aqui, você pode ver que tem algumas pré-definições já do After mesmo, para você trabalhar. Então é aqui que você define a composição, o tamanho da sua composição. Aqui embaixo o Frame Rate, que eu vou deixar em 29,97 mesmo. A resolução de visualização em full, e aqui embaixo o tempo dessa composição. Aqui está em 35 segundos, eu vou deixar assim mesmo em 35 só para a gente fazer o teste, mas acho que essa vinheta tem menos que isso, mas vamos deixar assim em 35 que vai ter bastante espaço para a gente trabalhar aqui dentro dela. E agora é só você vir aqui embaixo e clicar em OK. Assim que você clicou em OK, a gente tem agora aqui embaixo a nossa comp, ele já nomeou aqui comp 01 e pode ver que ele trouxe aqui para a gente também. Lembra que eu falei que nessa caixa aqui ficam nossos objetos, é como se fosse nossa biblioteca, fica o nosso projeto. Então ele já trouxe para cá a nossa comp. Então aqui a gente já pode nomear também essa comp. Eu posso dar um clique aqui em cima dela, apertar a tecla Enter e digitar aqui, vou colocar abertura escrita. Vou dar um Enter e ele também já mudou aqui embaixo o nome dessa composição. Essa composição aqui é a nossa timeline, tá, pessoal? Essa parte aqui é onde a gente vai dar o play e visualizar o que vai estar passando aqui dentro. Para a gente começar aqui, eu vou pegar um objeto sólido. O que é um objeto sólido? O objeto sólido aqui dentro do After dá para fazer várias coisas, mas a gente vai usar ele aqui para fazer as transições ali do começo daquela vinheta e o nosso fundo, o nosso background aqui dessa cena. Então, como que eu vou criar esse sólido? Eu vou vir aqui em cima, nesse botãozinho no menu superior, escrito Layer, e vou dar um clique nele e vou clicar aqui em New. E aqui tem essa opção de Solid. O atalho dele é o Ctrl Y, mas eu vou apertar por aqui mesmo. E ele trouxe para mim como que eu quero esse sólido. Eu posso já nomear aqui o nome desse sólido. Eu vou colocar como BG, que vai ser o nosso background. E ele está falando aqui para mim que esse sólido vai estar o mesmo tamanho da nossa composição. Que ele puxa como padrão esse tamanho, 1920 por 1080. Mas você pode deixar aqui o tamanho que você quiser, dependendo da situação. Como a gente quer que ele seja aqui esse 1920 por 1080, eu vou deixar assim mesmo. E aqui embaixo a gente pode alterar a cor do sólido, tá? Eu utilizei ali naquele exemplo um tom de azul meio escuro, mais ou menos aqui, e a gente pode mudar isso depois também. Eu trouxe uma paletinha de cores aqui para a gente fazer um teste, que está dentro da minha biblioteca aqui da Adobe, mas isso daqui é gosto pessoal, você pode deixar na cor que você quiser. Eu vou dar um OK aqui nesse azul e vou apertar aqui embaixo em OK. Assim que eu apertei OK, percebe-se bem que o After já trouxe aqui para mim esse sólido na minha linha de tempo, ocupando os 35 segundos dessa nossa composição. Então ele já criou esse sólido aqui como layer, isso aqui é chamado como layer ou camada, tá, pessoal? E aqui percebe também que na nossa aba do lado esquerdo, ele já criou também uma pastinha escrito Solid, que ele trouxe esse Solid aqui para o nosso projeto, para nossa biblioteca. E agora, como que funciona as coisas aqui dentro? Nessa abinha aqui tem uma setinha bem no cantinho aqui embaixo, é uma setinha que a gente vai abrir para ver os parâmetros desse sólido, né? Então eu vou dar um clique aqui só para você ter uma ideia. Cliquei aqui e apareceu essa opção de Transform e eu vou clicar de novo nessa setinha e ele está me trazendo as informações e orientações de transformações desse sólido, como o ponto de ancoragem, posição, tamanho, rotação e opacidade. Lembra que eu falei na aula passada sobre esses parâmetros? Então é aqui que tudo funciona para a gente fazer as animações. E como que a gente monta uma animação agora aqui dentro, por exemplo, nesse sólido? Esse aqui é o nosso background, mas eu vou fazer aqui como exemplo aquelas medidas que eu citei na aula passada, movendo do ponto A do ponto B, para você começar a ter uma noção como que funciona a animação aqui. Tudo que tiver aqui dentro do After Effects, que tiver esse reloginho aqui, ó, que tiver essa bolinha, pode ser animado, tá? Então
Isso para todos os efeitos, toda posição, cor, embaçamento, tudo que você for usar que tiver esse reloginho pode ser animado. Então aqui é onde a gente aperta aquele REC que eu falei na aula passada, ó, After, eu quero que do ponto A ele tenha uma posição e vá para o ponto B em outra posição. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui em cima na ferramenta de seleção, que está localizada aqui em cima, vou dar um clique nela, ela já está selecionada, vou clicar aqui nesse sólido e vou segurar a tecla Shift e vou arrastar esse sólido para o lado esquerdo. Eu estou segurando a tecla Shift para ele não correr para cima e para baixo, então ele cria tipo um snap, um imã, tá? Eu trouxe aqui ó para trás, trouxe nessa posição e agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa opção de Position, tá vendo ó? Onde está esse reloginho de Position e dar um clique nele aqui em cima. Assim que eu cliquei, pode dar uma olhadinha que agora ele criou um keyframe bem aqui no segundo 1, falando que aqui a gente tem um registro que nesse ponto esse sólido tem que estar nesse lugar. Eu vou dar um play com a barra de espaço, tá? Vou clicar aqui com barra de espaço, cliquei e a barra de espaço está andando. Eu deixei aqui até em 2 segundos. Eu posso clicar também aqui em cima nessa agulha do tempo para me mover ela onde eu quero, tá? Se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso ir tanto por 2, 3, eu vou deixar aqui mais ou menos em 2 segundos, só para você ter uma ideia, e vou arrastar agora esse nosso Solid para a direita. Nesse campo aqui, onde está 620, eu vou começar a arrastar ele para o meio. Vou clicar, segurar e arrastar e estou trazendo o nosso Solid aqui para o meio. Isso aqui é só para você ter uma ideia da animação, como que a animação funciona aqui dentro. Assim que eu soltei, pode ver se eu voltar minha agulha do tempo para cá, ele está fazendo já uma animação. Soltei e ele fez a animação, então, seguindo aquela teoria, que no ponto A a gente fez um registro aqui, e no ponto B eu queria que ele tivesse aqui. E isso serve para todos os outros. Lembra que eu falei da escala também, do tamanho? Por exemplo, vou voltar aqui minha agulha do tempo para cá e vou clicar aqui na escala, que é o tamanho. Vou fazer um registro aqui dizendo que aqui ele está em 100% tamanho e vou vir aqui nesse próximo keyframe e vou criar mais um keyframe agora nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma bolinha aqui? Se eu clicar nela, eu crio um novo keyframe. Cliquei, então ele está vindo da esquerda para a direita, só que não tem animação nenhuma no tamanho, porque a gente não determinou o tamanho, mas ele tem um registro do ponto A ao ponto B. No ponto A, eu vou dizer que ele tem 50% do tamanho. Vou digitar aqui 50, vou dar um Enter, e agora ele vai começar a vir da esquerda para a direita e aumentando o tamanho. Ó, fez agora uma animação também do tamanho e da posição. E eu vou fazer também com a rotação. A rotação está aqui embaixo, seguindo aquela nossa teoria. Eu vou clicar aqui, vou criar um keyframe aqui em rotação. Criei um keyframe aqui em rotação e vou arrastar minha agulha do tempo, onde estão os outros keyframes aqui, e vou clicar de novo para me criar um keyframe agora aqui em rotação. Dei um clique aqui e agora vou voltar minha agulha do tempo e vou dizer que aqui em rotação, a rotação aqui ela é medida por grau, tá? Tá vendo que ali a gente tem uma pré-visualização dela girando. Eu vou deixar ela aqui em 90 graus, por exemplo. Cliquei em 90. Então ele vai da esquerda para a direita, aumentando o tamanho e rotacionando. Vou dar um play aqui na minha barra de espaço. E fez a animação do jeito que eu pedi para ele. Vou dar mais um exemplo aqui que é na opacidade que eu tinha citado lá também. Por exemplo, se eu trouxer a agulha do tempo para cá, vou criar um keyframe aqui, vou criar um keyframe aqui também. Vou voltar minha agulha do tempo e vou colocar essa opacidade em 0. Vou dar um Enter, no ponto de 1 segundo ele está em 0 de opacidade e até os 2 segundos ele vai criar essa interpolação de movimento para trazer ele da opacidade 0 para a opacidade 100%. Vou dar um play de novo. Então, pessoal, presta bem atenção. Tudo aqui dentro funciona dessa maneira. A gente marcando ponto A para ponto B, para ponto C, para ponto D e assim sucessivamente conforme a complexidade do nosso projeto. Mas tudo funciona com keyframes e dessa maneira que eu te expliquei aqui, você já consegue assim, ó, a entender, vamos colocar aí 40% de tudo que o After Effects vai fazer nessa aula. Tudo que eu mostrei aqui serve para tudo, tá, pessoal? A gente pode animar dessa mesma maneira que eu fiz aqui, pode animar texto, logomarca, PNG, fotografia, vídeo, takes, tudo que a gente colocar aqui dentro, a maneira como se anima é nesses parâmetros que eu coloquei aqui na lateral. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais para deixando isso aqui um pouquinho mais interessante. Beleza? Então essa aula aqui foi só para você entender como que funcionam os princípios da animação relacionado à aula anterior. Espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente já vai colocar aqui umas transições, vamos deixar isso aqui mais interessante. Forte abraço, fica com Deus, valeu!